Muito bom dia! Segunda-feira, Manhã IPP aqui trazendo muita coisa boa para você. E a gente não pode deixar para depois, né? Para falar sobre as coisas que Deus quer que a gente fala, né? Isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje no programa. Temos uma entrevista muito boa com a Edilane Francescato falando sobre procrastinação. Procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois, né? A procrastinação é um comportamento considerado normal ao ser humano, no entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais. O verbo procrastinar é utilizado no sentido de negligenciamento de atividades, ou seja, quando um trabalho quando não recebe a devida atenção ou importância que deveria ser deixado de lado, né, para a produção de outras atividades menos importantes, por exemplo, né. Normal, o ato de procrastinar está relacionado com ansiedade, estresse, falta de criatividade e outros sentimentos que ajudam a desconcentrar a pessoa do seu objetivo. Tá se identificando? Eu tô muito, gente. Etimologicamente, a palavra procrastinar se originou a partir do latim procrastinatus, que significa à frente de amanhã. É isso aí, a gente vai falar sobre isso e eu quero para você já fazer um post aí, tira um print, marca o Manhã IPP, @Manhã IPP, que a gente vai falar sobre procrastinação hoje. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto "Quero ser novo membro" para secretaria@ipepinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Qual é o seu programa preferido na IPP TV? No IPP Play, você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para você maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Sempre juntos. Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Clube do Livro. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Pinheirinhos TV. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de stream teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Muito bom, uma programação recheada para você. Você está vendo que a IPP TV veio com tudo agora, depois do dia 8, que nós comemoramos 1 ano de TV, né? E 115 anos da igreja. E nós preparamos uma programação aí recheada, nova, fresquinha em folha para você. Vamos lá, falando de procrastinação, tem 2 versículos que eu quero ler, que é Provérbios 6, 6:11, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se
sábio, a qual, não tendo superior nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Ele fala assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantares do teu sono? Quando te levantarás do teu sono, né? Um pouco de sono, um pouco de tosquejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ele diz, vá ter com a formiga, né, preguiçoso? A gente conhece esse versículo aí, né? Tem também Efésios 15:16 que fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 2 versículos aqui para a gente pensar sobre a procrastinação, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes, a gente quer ver o Stories que a gente encontrou do quadro Stories que Edificam, que a gente fica andando aí pelos stories, né, das pessoas, e aí a gente repara em alguns que edificam a nossa vida, e o que nós escolhemos hoje foi o da Júlia Raquel, que falou o seguinte, está aparecendo aí na sua tela, expectativas em Deus não falham. Aí ela comentou até embaixo, para começar a semana, sempre lembrando disso. Então, para você que está em casa, lembrar que as expectativas em Deus não falham. Aonde você está colocando sua expectativa? Se colocar nas circunstâncias em volta, minha amada, meu amado, tem tudo para a gente se frustrar. Então, coloque suas expectativas em Deus, que Ele nunca falha. O Stories da Júlia Raquel, excelente. E a gente está de olho aí, vai postando coisas que edificam, que a gente vai mostrar aqui no Stories que edificam. É isso mesmo, gente. E assim, nós também temos um quadro aqui chamado Ponto de Vista. E nesse quadro nós traremos dicas de viagem, de moda, de artesanato, de cuidados pessoais. E a gente tem uma colunista especial que vai estar sempre aqui com a gente. Já conversamos muito com ela, não sei se vocês repararam, até me deu umas dicas, já troquei a cor do meu cabelo. Vivi Valverde vai trazer para a gente informações sobre a imagem. O que a sua imagem fala sobre você? Vamos lá então para o nosso quadro especialíssimo que eu estou louca para ver. Ponto de Vista. Vamos lá. Oi, gente! Meu nome é Vivi Valverde, sou consultora de imagem, estilo, comportamento e eu tô aqui hoje super feliz e agradecida a Deus pela oportunidade de estar nesse quadro do Ponto de Vista, um novo programa aqui do IPP TV, e eu venho para falar com vocês algo muito importante. O que vocês acham que eu, como consultora de imagem, venho falar com vocês? Sobre imagem. Você já parou para pensar qual é a imagem que você passa? Ou qual é a mensagem que você quer passar? Às vezes as pessoas acham que a consultoria de imagem é apenas para artistas famosos ou para, sei lá, alguém de classe AA. Não se engane, porque a imagem pessoal é uma associação de pontos fortes que você revela: autoestima, confiança, credibilidade e profissionalismo. E o que eu venho falar para vocês hoje, a partir de hoje, né? Porque vão ter outros quadros e o assunto aqui é intenso e é imenso, porque dá para abordar muitas coisas legais. Mas hoje nós vamos focar exatamente sobre a questão profissional, porque hoje a gente está vivendo um mundo meio complicado, pessoas que estão fora do mercado, ou estão voltando, ou então alguém que está buscando uma nova oportunidade, ou alguém em começo de carreira. Vamos pensar em quem mais? Ou alguém que precisa de uma promoção e às vezes não entende o porquê, ou não se sente segura, ou já recebeu essa promoção, mas está faltando a cereja do bolo.
Então, nós vamos falar sobre isso ao longo dos próximos quadros, tá bom? Então, o conceito de imagem, ele é algo tão poderoso que pode fazer um profissional alcançar níveis mais altos em sua carreira. Vocês não imaginam como isso pode ser um diferencial e mostra como o profissional quer ser percebido no ambiente corporativo e na vida pessoal. O que você ou melhor, o que a sua imagem diz sobre você? Você já parou para pensar? Bom, eu já trabalhei no mundo corporativo e eu já passei por um processo de transição assim, de algumas empresas que eram mais formais e de empresas que eram mais assim descoladas, que eram mais abertas ao chamado dress code. Alguém aqui já ouviu falar sobre dress code? O dress code é um código de vestimenta no mundo corporativo e às vezes as pessoas acham que isso não é importante. Mas eu vou falar uma coisa super importante para você antes de falar de dress code. Você sabia que que nós criamos uma primeira impressão de uma pessoa em 6 segundos? Então, se alguém chegar aqui agora e olhar para essa pessoa, em 6 segundos eu faço um scanner dela, não porque eu sou consultora de imagem, mas porque você vai olhar para aquela pessoa e você vai falar, nossa, aquela pessoa me passou a impressão de que é boazinha ou de que é muito exibida, às vezes a gente fala assim, né? Ou eu mesmo já várias vezes a pessoa fala, aquela lá é muito metida e nem me conhecia. Então é a maneira como eu estou vestida, a maneira como eu ajo, é que a pessoa tem aquela primeira impressão. E que 55% da nossa primeira impressão é da nossa aparência e ações, e 38% o tom de voz, e 7% no que você diz. Aí você vai falar assim, Vivi, mas e o meu currículo, né? E a minha formação? E o que eu estudei tanto, o que eu me dediquei, isso está dentro, óbvio, dentro da sua capacitação e da imagem que você precisa passar. Mas é importante que você cuide da sua aparência para que gere alguma credibilidade nesse primeiro momento da impressão, tá? Então, seja na vida pessoal quanto na profissional, vocês precisam ter na cabeça de que a imagem é super importante. E eu estarei aqui para ajudá-los, né, na vida profissional, porque a nossa preocupação maior agora é com a questão daquelas pessoas que estão em início de carreira, como eu falei inicialmente, num processo de transição ou que busca uma mudança. E essa consultoria de imagem, ela não muda só esteticamente, ela tem que acontecer de dentro para fora, porque a minha consultoria de imagem, ela é pautada ela é humanizada, porque eu tenho essa preocupação de que a pessoa precisa realmente estar preparada. Não adianta eu mudar a sua roupa, o seu estilo, mudar você num primeiro momento, se você por dentro não está preparado para isso. Então você não vai transmitir aquela mensagem que você precisa emitir no seu trabalho, na entrevista que você vai, tá? Então nos próximos programas nós vamos falar de linhas e formas, vamos falar de cores, vamos falar de estilos, e aí respeitando a essência de cada um, né? E também vamos falar sobre a questão do qual é o meu dress code para uma entrevista de trabalho. Então, eu vou dar todas essas dicas para vocês, tá? Então, é isso, gente. Vamos para o próximo quadro e vocês vão entender que o que eu vou falar para vocês a respeito de linhas e formas, nesse próximo contato com vocês, vocês vão entender que puxa, eu nunca pensei que linhas e formas de roupa fosse trazer alguma imagem, fosse algum diferencial na minha vida. E eu já vou adiantar, tá? Essa dica é exatamente para você que está pensando naquela promoção. Ou então, o contrário, você quer fazer uma transição de carreira e você fala,
poxa, eu vou sair de uma empresa mais formal e estou indo para uma empresa mais descolada. Que roupa que eu devo ir nessa entrevista? Ou então, nessa empresa mais formal, e você está trabalhando na empresa mais descolada. Eu vou de blazer, eu vou de calça social, vou com uma calça jeans, uma roupa mais descolada. Tudo isso é importante. Você vai achar que é uma pura besteira, né? A gente falar uma coisa dessas para vocês, mas na consultoria de imagem, da parte profissional do dress code, a gente ensina para você como você deve se comportar nessas situações, tá bom? Então é isso, fica aí, aguardem que o próximo quadro do Ponto de Vista na IPPTV vai ser muito legal e a gente vai tratar de muitos outros assuntos interessantes. É muito interessante tudo que a Vivi tem para trazer para a gente. Conversei muito com ela e vai ser uma honra compartilhar isso com você. Fica ligado nas dicas aí da Vivi Valverde que, olha, vai fazer diferença no seu dia a dia. Eu já me senti muito diferente com o toque que ela deu e a gente quer dividir isso com você. E posso te falar uma coisa? Faz o seguinte... Você que está assistindo aí, pode mandar o seu comentário aqui na descrição do YouTube, né? Sua pergunta. Pode ir comentando com a gente que a gente está acompanhando aqui ao vivo. E também, eu queria te pedir uma coisinha. Tira uma foto, você que está assistindo o Manhã EPP, e publica lá no seu stories, nos seus stories, né? E marca @Manhã IPP, que é o nosso novo Instagram. Estamos muito felizes. E aí fica com esse contato que eu e a Luísa, o pessoal aqui está sempre ligadinho em tudo que vocês falarem conosco. Vai ser mais uma forma da gente conversar, se interagir, né? Poder estar mais pertinho através dessa rede social que é o Instagram tão querido. Então marca aí @Manhã IPP. Pode mandar pergunta para a Vivi, marcar a Vivi também. A gente vai começar a fazer essa caminhada juntos aí para melhorar, para aumentar nossa autoestima. Estava lendo hoje de manhã esse livro aqui, ó, Autoestima. E não se assustem, gente, não se assustem, porque é da BCB, tá? Associação Bíblica de Conselheiros Bíblicos. Então, não é nada de... Não se assustem, que é crente, viu? E fala da importância de pais, de professores trabalharem a autoestima das pessoas. E é por isso que a gente tem trazido aqui no Manhã IPP, autoestima, uma perspectiva bíblica, tá? Eu trouxe para falar para você sobre isso, porque por isso que nós estamos trazendo aqui dica de moda, de viagem, para a gente viver, né, o já e o ainda não, viver a glória de Deus, manifestar e sermos instrumentos da manifestação da glória de Deus aqui, né? Por isso que o Manhã EPP e IPPTV tem trazido muita novidade para você. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, marca a gente aí, marca o Manhã EPP e compartilha, né? Vamos lá, que eu quero conversar. Nossa convidada já está aqui, estava com saudade dela, teve neném, Edilene Francescato. Ela só vai dar um oi, porque daqui a pouco a gente começa a conversar e ela vai falar um pouquinho do que nós vamos falar hoje, né, Edilene? Bom dia, minha linda. Bom dia, Lídia, bom dia a todos. Será que procrastinar é para a glória de Deus? Gostei do que você colocou, Lídia, acho que é para a gente refletir, né? Será que não fazer o que precisa ser feito no momento em que tem que ser feito glorifica a Deus? Tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, esmiuçando um pouco mais deste tema. Será que a gente procrastina porque a gente quer? Será que é fisiológico? Será que é comportamental? Daqui a pouquinho a gente fala melhor com vocês com relação ao tema procrastinação. Olha aí, que maravilha, tá vendo? A Edilene está aqui com a gente e é interessante, né? Muito importante, como a Edilene falou, abordar esses pontos, avaliar, fazer uma autoavaliação e todos os dias, né? Às vezes a gente deixa para amanhã até para fazer autoavaliação. Não, vamos fazer hoje. Que bom que ela está aqui, gente, estou muito feliz. E olha só, mas antes eu quero dar um recado para você que pessoas em todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, olha o que a gente tem falado aí, já entra aí, já acessa, né? Também tem o que é ser presbiteriano e muito mais. Então, acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD. EAD Pinheiros, né? Vou repetir o site, www, está aparecendo aí na sua tela, está aparecendo Mackenzie, mas é do Pinheiros, ó, vou repetir,
www.ippinheiros.org.br/EAD-Pinheiros e matricule-se, já tem muitos cursos bons ali, né? Muito bons. E, gente, hora de informação no Manhã IPP também, que nós vamos ver sobre a Bíblia em Braille, que leva a palavra de Deus a deficientes visuais. E o Matheus Santos, nosso repórter, vai falar para a gente sobre a ADVEB, Associação de Deficientes Visuais Evangélicos no Brasil, que podem ter a Bíblia em Braille, né? E a ADVEB falou, ter a Bíblia em Braille é seguir os mandamentos da propagação da palavra de Deus. E a gente vai para essa informação rapidinho antes da conversa sobre procrastinação, vendo sobre essa bênção que Deus tem feito da Bíblia em Braille. Fala aí, Matheus. Claudinei Cortinas é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ficou cego há pouco tempo. Para poder continuar meditando na Bíblia, aprendeu Braille e agora segue na sua rotina de ler a palavra. Por não enxergar, não conseguia mais ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, até que descobrimos a Bíblia em Braille, que tem nos ajudado muito. Podemos ler toda a Bíblia hoje em Braille. Isso é uma alegria, tem sido uma alegria para nós, deficientes visuais. Então, eu gostaria de agradecer muito a Deus por ter essa facilidade de ter a Bíblia em Braille para os cegos. Claudinei é um dos milhares de deficientes beneficiados pelo programa Acolher a Pessoa com Deficiência, da Sociedade Bíblica do Brasil. A iniciativa começou em 1954 e tem tornado a Bíblia acessível a todos. Já foram mais de 4.000 cegos atendidos com milhares de Bíblias completas e mais de 239.000 materiais bíblicos em Braille distribuídos. No segundo semestre do ano passado, a SBB lançou a campanha Doe a Bíblia para Cego Ler. A arrecadação chegou a R$600 mil. 2.000 deficientes e 15 instituições de apoio à pessoa cega em todo o Brasil já receberam Bíblias nesse ano. A Bíblia em Braille são 38 volumes com guia 39. A gente tem dois tipos de Bíblia, em capa dura e em espiral. A Bíblia completa dá para fazer 2 Bíblias por dia em uma máquina. Em 2 máquinas dá para fazer 4. Aí a gente imprime, encaderna. A maioria das Bíblias é tudo doação. Para a Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, ter a Bíblia em Braille é seguir os mandamentos da propagação da Palavra de Deus. O Braille é o sistema tátil pelo qual nós, pessoas com deficiência visual, podemos ler. E termos a Bíblia em Braille, além de nos incluir na sociedade, é uma forma linda de cumprimento do ID do Senhor Jesus. Porque através dessa Bíblia em Braille nós temos acesso à Palavra de Deus e nela podemos meditar dia e noite, onde e quando quisermos. Podemos levar a Palavra de Deus não só no nosso coração, mas nas pontas dos dedos. Obviamente que não conseguimos carregar toda ela, porque são 38 volumes grandes, mas a porção que nós vamos utilizar em determinada ocasião, essa sim, conseguimos levar. Para o culto, para a reunião de evangelização, para um bate-papo, enfim. É o acesso direto à Palavra de Deus. Hoje nós temos, sim, outras formas de ler a Bíblia em outros formatos, mas essa Bíblia que é distribuída no Brasil inteiro pela Sociedade Bíblica possibilita pessoas com deficiência visual nos lugares mais longínquos conhecerem a Palavra de Deus. Pessoas que às vezes não têm acesso à tecnologia, do celular, o computador, enfim, mas têm acesso mesmo assim à Palavra de Deus. A presidente da ADVEB, que também é deficiente visual, explica que a criação da associação foi um sonho de inclusão realizado. E este foi um sonho que eu e algumas amigas sonhamos. E em 1989 nos reunimos com o objetivo de produzirmos alguma literatura em Braille.
Daquele dia em diante, nós não nos separamos mais e nasceu a ADVEB, Associação dos Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, que em uma parceria com a Sociedade Bíblica, por meio do contato da Paula França, que era uma das meninas fundadoras, conseguimos realizar este sonho da Bíblia em Braille. Isso não é lindo? Sabemos que Deus nos ama tanto, Ele tem um carinho tão grande por cada ser humano que Ele se preocupa em levar a sua palavra nas diversas formas. Não temos desculpa para não lermos a Bíblia, não é mesmo? Então, você que hoje sabe desse amor, desse carinho e deste meio proporcionado por Deus para nós, pessoas com deficiência visual, podermos ler a Bíblia, aproveite mais a sua Bíblia, o seu tempo, porque esta é a palavra que nos faz reconhecermos o quanto somos amados e especiais por Deus. Uou! Que lição já ficou para hoje, né? Meu Deus do céu, já dá vontade de pegar aqui e sair e ler a Bíblia, né? Que bênção que tem pessoas pensando nisso, o Evangelho avançando, a gente vê a mão de Deus agindo aí através das pessoas que se propõem a fazer esse trabalho tão lindo, né, da Bíblia em Braille. E espero que seja muito espalhado cada vez mais para que as pessoas que têm alguma dificuldade, né, alguma deficiência, possam ter acesso, como a nossa irmã falou aí, com tanto amor e carinho, deixou uma mensagem tão forte para a gente, né? Que coisa linda, que coisa linda. Então faça mais proveito da sua Bíblia, e eu também vou começar por mim, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos falar de procrastinação. O que a neurociência fala? Ou quais são os efeitos da procrastinação? E também a Edilane vai trazer dicas para a gente. Para você que está aqui a primeira vez no canal ou não conhece a Edilane ainda, eu vou apresentar para você a Edilane Francescato. Ela atua como neurocientista, coach, palestrante e consultora comportamental com foco na gestão de conflitos e relacionamentos. Ela é fascinada pelos desafiantes complexos do ser humano, né? E de ser humano, né? Coisa linda. Formada em administração e comércio exterior, com especialização em finanças pelo INSPER, gestão em vendas, pessoas e negócios pela FIA, USP, né? Especialista em neurociência pelo Hospital Albert Einstein. Atuou em uma multinacional por 10 anos nas áreas financeira e comercial, né? E na Universidade de Ohio se especializou em gestão estratégica de mudança a partir do comportamento. Olha só que legal, gente. Atualmente ela trabalha com projetos mais sofisticados de alta performance e produtividade a partir da consultoria comportamental individual e em equipes. Que coisa boa, né, Edilane, poder trabalhar e desenvolver essa parte, vendo que caminha junto com o que a Bíblia diz também, né? Bom dia, Edilane, mais uma vez, que bom ter você aqui com a gente de novo. Bom dia, Lídia. O prazer é todo meu. Falar de um tema tão oportuno, digamos assim, que é o ato de procrastinar. E vamos lá, vamos entender melhor, né, do que se trata, o que a gente pode fazer para melhorar esse comportamento, digamos assim. E tão comum entre a gente, né? Quando eu me pego, vou confessar, gente, aqui ao vivo, sem vergonha nenhuma, quando eu me pego, eu estou procrastinando. Todos nós, não é só você não, Lídia, todos nós, procrastinar é prazeroso. É gostoso, né, ficar 5 minutos a mais na cama, né? Não é gostoso chegar atrasado para o compromisso. É verdade, é verdade. Mas vamos lá, vamos começar então para a gente entender. Acho que a gente tem que entender primeiro o que é, né? Para depois começar a visualizar, para a gente corrigir, né? O que é procrastinação? Procrastinação é o ato de adiar o que tem que se fazer. Então, eu sei o que eu tenho que fazer e eu acabo enrolando para fazer, eu acabo demorando, eu acabo não focando, eu acabo não trabalhando de forma produtiva, digamos assim, com foco. Então, é adiar o que tem que ser feito. De forma bem simples, procrastinar é o ato de adiar as coisas que têm que ser feitas. E por que a gente faz isso, Edilane? Deve ter vários motivos, né? Muitos motivos, Lídia. Existem situações que são fisiológicas, né? Uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, de repente ela tem mais tendência à procrastinação do que uma pessoa que está dentro do padrão, digamos assim, né? Porque atualmente a gente tem vivido um tempo em que a saúde mental
nunca se discutiu e se falou tanto a respeito de problemas relacionados à saúde mental. Então, a gente aprendeu no começo da pandemia que a gente tem mais tempo e ainda assim a gente procrastina mais. Procrastinação é prazeroso de verdade. O cérebro humano, ele evita a dor e busca prazer. E o ato de procrastinar é prazeroso, porque libera dopamina, que é um neurotransmissor responsável por motivação, pelo bem-estar. Quando a gente se sente motivado, quando a gente se sente bem, digamos assim, quando a gente tem aquela sensação de ai, que delícia. O ato de procrastinar provoca isso. Então, o nosso sistema límbico, nosso sistema de recompensa do cérebro, no momento... Lembrando, gente, no momento em que eu procrastino. Então, é uma sensação de prazer imediata, tá? Então, a gente precisa reforçar isso. Não é que vai perdurar. O resultado do procrastinar não é positivo. Não é. Não vai ser, né? E muito bem colocado por você, a gente falou sobre Efésios e Provérbios. Nós estamos aqui como mordomos do tempo. O nosso tempo não é nosso. Remir o tempo é aproveitar do tempo com sabedoria. Então, é cuidar do tempo de forma sábia. E quando a gente procrastina, a gente não é sábio, porque a gente sabe que 5 minutos que a gente ficou a mais na cama e fez com que aquele compromisso fosse... uma outra coisa que eu acho importante falar. Vocês já perceberam que quando a gente procrastina, parece que tudo começa a dar errado? Sim, era isso que eu ia perguntar também. Parece que... Uma bola de neve, né? Eu fiquei 5 minutos a mais, daí eu chamei o meu Uber, daí o Uber atrasou, e daí o semáforo não funcionou e o trânsito pegou. Então, essa sensação de prazer imediata, ela é imediatamente roubada a partir do momento que o atraso começa a fazer sentido no cronograma do teu dia, dentro das tuas obrigações, né? Exatamente. Então, procrastinar diretamente está relacionado à péssima qualidade das nossas obrigações. Exatamente. Tudo aquilo que a gente tem que fazer. E você falou de situações do dia a dia, que você chega ali e agrava a situação no dia. Mas tem aquelas coisas que você perde oportunidade na vida. Às vezes você fica procrastinando de fazer seu site, por exemplo, de botar o seu negócio em dia. E você acaba não remindo o tempo, como a gente falou ali no Provérbios, né? Em Provérbios, ou Efésios. Efésios, né? E aí a gente acaba... Depois a vida não dá certo, aquilo que pode ser consequência num dia também pode ser consequência na vida, né? Sim, sem dúvida. Uma outra área que é bastante importante salientar é com relação à qualidade da gestão do nosso tempo, né? Então, existem 3 esferas em que o ser humano coloca esforço dentro do tempo. Então, a esfera da circunstância, da urgência e da importância. Tudo que eu faço no momento que é importante me traz prazer também. É incrível isso, porque essa dopamina, que é esse neurotransmissor responsável pelo bem-estar, ele não é produzido só no sistema de recompensa. Tem o nosso córtex pré-frontal, que também libera dopamina no momento em que eu faço o que tem que ser feito. Então, essa questão do tempo é interessante falar, porque tudo aquilo que eu faço no momento em que é importante, eu sinto prazer. Olha. Só que se eu não faço no momento que é importante, eu migro para a esfera da urgência. Nossa. E quando eu faço de forma urgente, eu libero cortisol, que é estresse puro. Eu descarrego o estresse dentro do meu corpo, porque eu estou sempre com a sensação de estar atrasada. Então, é importante entender, remir o tempo, usar o nosso tempo com sabedoria, é fazer o que tem que ser feito dentro da esfera da importância e não da urgência. Claro que tem as questões circunstanciais, só que uma pessoa que cuida do tempo e que trabalha dentro da esfera da importância, quando ela é pega de surpresa, ela consegue resolver de forma mais simples, rápida e eficiente do que a pessoa que sempre aloca tempo na esfera da urgência. Qual a ligação que tem, Gilaine, com se planejar? Porque tem a ver, tem alguma ligação com planejamento? Total. Como é que funciona essa questão? Total. Existem perfis de pessoas que tendem a procrastinar mais do que outras. Então, como é que eu sei que eu sou uma pessoa procrastinadora, né? Como é que você coloca o seu alarme do celular para despertar? Nossa. Quantos alarmes você tem ali? Quem é que coloca de 5 em 5 minutos? E a hora que não tem mais jeito, pula e aí já está atrasado, né? Então, o planejar a partir do momento que você conhece a tua personalidade, você sabe como você funciona,
você tem que buscar recursos para facilitar o teu movimento de vida. Então, se eu sou uma pessoa que tendo a procrastinar, colocar 10 alarmes para despertar, você pode ter certeza absoluta que você vai piorar muito a qualidade de todas as suas obrigações. Exatamente. Isso pode ser um hábito também. A gente tem como mudar? A gente já vai falar mais disso daqui a pouco para frente, né? Como mudar, mas tem como? Pode se tornar um hábito? Tem. Tudo que é hábito é algo que foi instaurado. E tudo que foi instaurado dá para ser mudado. A gente vai falar bastante sobre isso. E hábito tem um livro bastante interessante, que é O Poder do Hábito. Eu gosto muito dele. É um livro que não é cristão, mas ajuda muito nessa questão de entender o loop do hábito, né? Como é que a gente instaura um hábito e onde é que a gente tem que trabalhar para poder mudar este hábito, né? Então, eu tenho um gatilho para fazer alguma coisa, eu tenho uma rotina que acontece pós-gatilho e eu tenho uma recompensa a partir daquilo que eu fiz. Então, eu preciso trabalhar essa recompensa para eu poder melhorar essa questão do que é hábito. Como é que eu mudo um hábito? E, de novo, né, é importante reforçar, tem gente que tem mais tendência a procrastinar do que outras. E aí a Lídia perguntou do planejamento. Planejamento é fundamental quando você tem o hábito de procrastinar. Lembrando que todos nós procrastinamos, mas existem pessoas que procrastinam mais. Essas pessoas precisam de um planejamento mais acirrado. E voltando um pouquinho no hábito, é uma atitude, né? O que nos leva? Quais as situações que nos levam ao ato de procrastinar, Edilane? Repetir o hábito de procrastinar. Então, se eu tô colocando aqui para vocês que alarme de celular é uma questão que a gente precisa olhar, né? Porque o nosso dia começa... Lembrando que a procrastinação começa de manhã. Se você atrasou uma primeira atividade, todas as outras sofrerão impacto daquele atraso do começo da manhã. Então, se o hábito de colocar 10 alarmes te atrapalha, querendo ou não, você precisa colocar um só. Um só, e assim, num som estridente que vai te tirar da cama. Porque se você colocar aquele que você está habituado, aquele que você ouve sempre, a tendência de você desligar o alarme e voltar a dormir é enorme. Meu Deus, já mudou minha vida. Hoje eu já vou fazer isso a partir de hoje, certeza. Tá vendo como é bom, gente? Mãe Pepe não tá mudando. A gente não trouxe só para mudar a sua vida, começou a mudar a minha. Vou fazer isso a partir de hoje. Que importante, né? Você vê que são dicas que a gente nem se liga às vezes. E como é importante falar disso, né, Edilane? E é tão interessante porque se a gente olhar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, no final do dia, quando você olha tudo aquilo que você imaginou fazer, você deita na sua cama e você fala aquele checklist mental. Eu tinha isso e eu consegui fazer tudo. Dá uma sensação tão gostosa, né? E quando a gente tem essa sensação de atraso, de estar sempre atrasado? É horrível. É horrível. É horrível. É horrível. E aí, ao invés de liberar neurotransmissor de bem-estar, eu libero hormônios que são responsáveis pelo estresse. Lembrando que o estresse é uma coisa oxidativa, tá, gente? Vai matando célula do corpo todo. Não é uma coisa pontual. Quem sabe isso pode evitar tantos problemas também, né? É uma das coisas, ajuda, né, Edilane? Ajuda a evitar, né? Sem dúvida. É importante a gente entender, gente, que procrastinação, quando se trata de fisiologia, né? Quando a gente fala assim, eu procrastino porque eu tenho um problema de saúde, né? Eu tô lidando com uma depressão, eu tô lidando com luto, eu tô lidando com um transtorno de personalidade, enfim. É uma outra esfera. Aí eu tenho que buscar recurso profissional, né? Eu preciso de uma ajuda. Primeiro eu preciso de um bom diagnóstico, sem dúvida nenhuma. Depois eu preciso de uma terapia mesmo, cognitivo-comportamental. E aí, a gente que é cristão, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o mundo tá cheio de ofertas de milagres, assim, sabe? Principalmente na minha área. A gente vê tanta coisa do, não, vamos mentalizar. Não. O negócio é... A palavra de Deus tem resposta para tudo. É verdade. Então, quando a gente vai olhar para a procrastinação segundo a palavra de Deus, é pecado, gente. Exatamente. É pecado. É verdade. Não cuidar bem do tempo que a gente tem é pecado. E aí entra naquilo que a Lídia falou, né? Será que glorifica a Deus? Exatamente. Não, e você vê que coisa linda que você tocou agora, que é isso que a gente fala, a gente tem que olhar para esses assuntos, que nem eu falei da autoestima, né? Às vezes nós cristãos temos esse medo de falar autoestima, não porque é coisa que o mundo está falando, não, a gente tem que olhar com uma perspectiva bíblica, procrastinação com uma perspectiva bíblica, tem como tratar, né? Depois você que está aí também quiser mandar pergunta para a Edilane, a gente vai disponibilizar aqui as redes sociais dela, né?
né? Para quem quiser tirar dúvida, um e-mail, né? A gente deixa, né? Para quem tiver dúvida, também escreve aqui no chat, estou de olho. E aí a gente vai ler. Se tiver alguma pergunta para fazer agora, pode mandar, que a hora é agora. Depois que sobe pro canal, aí não é mais ao vivo, né? Aí só conversando direto com ela. Exatamente. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho, só para você tomar uma aguinha, mas daqui a pouco a gente vai voltar com a Edilane falando como vencer isso, né? Como a gente pode fazer para vencer? Tem como vencer? Ah, tem. Oh, se tem. Vai. Então a gente volta depois do intervalo para falar mais coisas interessantes sobre isso. Daqui a pouco. Em julho, a IPP-TV comemora 1 ano e traz para você uma nova programação. De segunda a sexta, suas manhãs começam com o Café Prosa e Missões e o Orando pela Cidade. Às 9h30, tem Vida Devocional com meditações preciosas na Palavra de Deus. E às 10 horas, Lídia Dickel te espera com novidades no Manhã IPP. Entrevista com temas bíblicos aplicados à nossa vida, novos quadros e a participação de colunistas num programa que já faz parte do seu dia a dia. 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no novo programa da IPP-TV. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas divertidos e curiosos. Todos os dias nesse programa nós vamos falar sobre assuntos variados, de forma leve e descontraída. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. E vem muito mais por aí, a partir do dia 8 de julho, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Qual é o seu programa preferido na IPP-TV? No IPP Play, você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para você maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Sempre juntos. Olá, muito boa tarde para você que está nos assistindo. Clube do Livro. Fica aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Pinheirinhos TV. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de stream teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Ah, que delícia, um intervalinho para tomar uma aguinha, né? Um cafezinho, muita informação até mesmo no intervalo, né? IPP-TV, você viu ali? IPP Play, o canal, né? Que tá todo o conteúdo arquivado no mesmo lugar para você maratonar quando e onde quiser. Já vamos voltar a falar de procrastinação. Antes eu quero dar um recadinho para você. Eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. A gente não está falando de cuidado? É importante também cuidar do seu ambiente. Às vezes, uma reforma dá aquela... fazer uma pintura nova muda muito, dá um outro ambiente, literalmente, né? Outro clima. E uma das coisas que nos ajuda a ter conforto, né? É estar em um ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? Por isso, as tintas da
Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, o que é de suma importância para uma reforma, né? Senão começa a descascar. Além da Quali Vinil ter qualidade, ela pode ser muito fácil encontrada em uma loja pertinho da sua casa ou, se não tiver numa loja pertinho da sua casa, no site, que a gente indica para você. Está aí aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br. Nossa dica de hoje, nossos parceiros aqui, irmãos, para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Quali Vinil. Você vai amar isso daí, gente. Vamos voltar a falar sobre procrastinação. Eu quero antes agradecer vocês que estão assistindo. Tem muita gente assistindo, tem até gente de Boston assistindo a gente. E tem a pergunta da Estela Mares. Um abraço, Estela Mares. Ela está sempre aqui com a gente todo dia. É um prazer ter você aqui com a gente sempre, todo dia. Ela pergunta assim, a gente vai voltar a falar, né, Edilene? Bom dia. A igreja também tem a tendência de procrastinar na obra de Deus. Fala, Deus, né? É desse jeito. O que devemos fazer para que isso aconteça de uma forma menos possível, já que a seara é grande e os trabalhadores são poucos? Olha só que pergunta boa da Estela Mares, né, Edilene? Uau! Estela, que pergunta, com certeza. Uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar são as prioridades, né? E a obra de Deus é prioridade. E a prioridade começa dentro da nossa casa. Sabe, Lídia? É importante a gente falar que nosso primeiro ministério é a família, né? E a gente tem visto tantas famílias sofrendo deturpação daquilo que o mundo tem imposto. É verdade. Então, sim, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas a gente precisa colocar como prioridade na nossa vida a obra de Deus. Da mesma forma que a gente precisa colocar como prioridade todas as coisas que nos levam ao ato de procrastinar. Então, Estela, não tem outra resposta que não seja priorize aquilo que é importante. Às vezes a gente acha que não tem tempo para cuidar das coisas do Senhor, mas no momento em que a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. A fidelidade de Deus, ela não muda. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar, fazer o que tem que ser feito. Isso é lindo que você falou agora, cuidar das coisas do Senhor. E você acha que, às vezes, se a pessoa não cuida na vida dela, pode refletir, às vezes é um pastor que não está cuidando da vida pessoal dele, como procrastinar, não corrigir esses atos, pode refletir na igreja, às vezes? Sem dúvida nenhuma. Como pra gente também, se eu não cuido da minha casa, né, aqui, eu não cuido aqui dentro, eu posso refletir no trabalho isso, né? O que a gente tem visto hoje em dia são discursos vazios, né? O discurso, ele motiva, mas é o exemplo que arrasta. Então, o que a gente precisa fazer, a nossa vida precisa ser, de fato, para a glória de Deus. Então, eu vou até partilhar de um testemunho pessoal, né? Que legal. Eu tive bebê tem meses, né? O Filipe nasceu dia 13 de dezembro, nasceu prematuro de 32 semanas. O problema não foi com ele, foi comigo. Eu que sou da área de saúde, de comportamento, enfim, eu sofri o efeito de um baque muito grande. Estive em coma. O problema foi eu fui conhecer meu filho 4 dias depois que ele nasceu, meu Deus, né? E aí eu dei uma parada na minha carreira. Eu falei, não, eu vou esperar um pouco. E eu orei, falei, Senhor, antes que eu volte para aquilo que é do mundo, eu quero voltar para aquilo que é do Senhor. E tô eu aqui. Então você, no momento em que você faz o convite, eu falei, não vou, aceito, não aceito. E aí eu priorizei o quê? Eu priorizei aquilo que é do Senhor. Amém. Eu não tô na minha melhor fase, mas se é importante para Deus, até conversei com uma amiga muito próxima, eu tenho que vir do jeito que eu tô, né? E o Senhor vai tratando. Então, priorize o que é importante. E nada é mais importante do que a obra do Senhor, né? A obra de Deus. Glória a Deus. E a gente se identifica com esse testemunho, né? Sem dúvida nenhuma. Porque a vida só muda quando a gente põe ela no eixo. E o eixo é Cristo. Exatamente. A gente ouve tanta coisa sobre quase morte, experiência do quase morte. Eu posso dizer que agora eu sei o que é essa experiência. Eu vivi essa experiência. Eu digo que essas situações, Edilene, são momentos de intimidade com Deus, né? Muita intimidade. E eu vou ser muito sincera, Lídia. Num primeiro momento teve uma revolta.
Aham. Do tipo, Deus, por que o Senhor permitiu Igual às vezes o isso? luto, São né? 10 anos tentando engravidar, 7 anos em tratamento, que agora que eu consigo, eu vivo uma experiência dessa. Então, eu fiquei reclusa, sabe? E não parou por aí. Eu tive uma necrose no cérebro, que os efeitos são absurdos e eu tenho ainda enfrentado, mas priorize o que é importante. Então, Olha estar aí. aqui hoje é priorizar aquilo que é importante. Eu tava num casulo, fechada, do tipo, não quero falar por enquanto. Que ninguém fala, né? Olhando assim, ninguém fala, né? Como Deus é lindo, Deus é né? bom. E ele restaura, ele levanta, ele faz. É igual um luto, por exemplo. A gente entende, só Deus entende essas perguntas que a gente faz para ele. Ele gosta porque não deixa de ser uma forma de estar se voltando para ele, né, Edilane? Ele nos atrai de volta e ele não, Deus não procrastina. Não procrastina e não perde nenhuma situação, entendeu? Tipo, é uma coisa inevitável a morte, por exemplo, as doenças, mas ele usa tudo a favor, Romanos 8:28, né? Então, são questões naturais que vão vir. Por quê, como, e falar com Deus, mas ele é o único que a gente pode perguntar isso, porque ele é o único que tem as respostas, né? Sim, e ele usou muito Jó para me responder. Nenhum plano dele pode ser frustrado, né? Então, é isso. Meu Deus, que coisa linda. E como é bom você estar aqui hoje, como já falou com a gente. Quantas vidas talvez estão falando hoje, né? Aliás, gente, se gostou, você está falando com a sua vida, vamos para a gente ter um feedback desse Mover de Deus depois. Manda aí, faz um post aí da TV, marca a gente aí. Você tira uma foto selfie para a gente conhecer seu rostinho também. Se está falando com você, porque essas coisas também nos motivam. A sua presença nos motiva também, tá aqui, né, Edilane? Sem dúvida. E vamos lá. Se o hábito de procrastinar foi instaurado, a gente já tem isso, como é que a gente pode mudar, então? Gente, tudo que é hábito, a gente consegue trabalhar com aquilo que é cognitivo, com aquilo que é do comportamento. Quando é fisiológico, quando é algo, né, que a gente não tem muita força para lutar contra, eu preciso de uma ajuda técnica. Eu preciso do profissional na área para poder me ajudar a trabalhar essas questões. Quando é comportamental, eu preciso de terapia, eu preciso de grupos de apoio. A igreja tem muito grupo de apoio com relação à mudança, né? Com relação à mudança de vida, digamos assim. Se a gente pensar de onde é que vem, por que a gente procrastina mais hoje do que no passado? No momento em que o computador vira um item móvel, que a gente carrega o computador para todo lado, né? E aí eu tô falando também do nosso smartphone, a gente tem tendência a procrastinar mais. Por quê? Porque é hiperestímulo de informação o tempo todo. Você pega o celular para responder um WhatsApp, você não se contém e vai lá no Instagram para dar uma olhada no Instagram. E aí você bagunça tudo aquilo que é planejamento com relação ao tempo, né? Então, no momento... Lídia, você já parou para pensar que... Vamos pensar quando a gente usava orelhão, né? Uma ficha, ela durava 18 segundos para ligação de longa distância e 3 minutos local. 3 minutos naquela época parecia um tempo que voava. E agora 3 minutos parece uma eternidade. Então, o nível atencional do ser humano vem mudando ao longo dos anos. É verdade. A gente tem sido bombardeado o tempo todo por informação e isso faz com que a gente fique perdido. É tanta coisa, eu não sei o que é prioridade, eu não sei o que é mais importante agora. Então, falando de hábito, de mudança de hábito, eu preciso fazer lista de prioridade. E a gente não pode fazer uma lista mental, tem que escrever, gente. A gente precisa materializar aquilo que está aqui, ou que está solto. No momento em que eu escrevo, eu materializo. Exatamente. E uma outra coisa eu não consigo fazer sozinha. Da mesma forma que a gente falou aqui que a mudança tecnológica trouxe alguns malefícios, trouxe muitos benefícios. Sim. Hoje, não necessariamente eu preciso estar dentro de um consultório para entender de comportamento. A gente vai para o YouTube, vai para o Instagram, a gente tem informações preciosíssimas com relação a isso, né? A palavra de Deus tem informação preciosa com relação a como fazer a gestão do nosso tempo, né? Colocar o que é importante no lugar da importância. Então, eu diria que do ponto de vista de quais são as dicas para a gente deixar de procrastinar, lista de prioridade. Ora antes, coloca diante do Senhor, olha, Senhor, essa aqui é uma incompetência minha. Me ajuda. E aí, ora e age, né? A ação é o que vai provocar a mudança. Escreva, coloque ali lista de prioridades, use post-it, use recadinhos. Na noite anterior ao próximo dia, coloque ali o que é que você tem que fazer. Começa pelo alarme do celular,
sabe? Não coloca 10 despertares, mas coloca um só e levanta no momento em que o celular despertar. Ah, não consigo sozinha, peça para alguém próximo. Se é casado, pede para o marido arrancar da cama. Se é um filho, pede para arrancar. Num primeiro momento, da mesma forma que o hábito foi instaurado, eu consigo mudar. E no momento em que eu mudo, eu instauro um novo hábito, né? Então, eu diria que é isso, assim, lista de prioridades. Escreva o que é prioridade, o que é que eu preciso fazer e em que momento eu preciso fazer. E outro dia a gente fez um programa que a Cecília, a esposa do presbítero Teruya, falou, ela é administradora, né? E ela falou, coloque as listas todas num lugar só, porque às vezes a gente faz lista no celular, lista na agenda, lista, você começa a anotar. E foi uma dica que me ajudou muito, assim. Todas num lugar só, onde você vai sempre para aquele lugar ajuda também. E uma coisa que você falou interessante, Dilane, é de fazer um esforço, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de como a gente precisa se esforçar. Aí o palestrante falou assim, a gente vê as pessoas que venceram e parece que aconteceu do dia para a noite, não. Há muito esforço, porque eles tiveram momentos de ficar com vontade de ficar deitado a mais, mas eles fizeram o diferencial, que eles se esforçaram e fizeram. Exatamente. Me lembra daquele versículo que o reino de Deus é tomado com o esforço, né? Por força, né? Também. Exatamente. A gente tem que se esforçar, a gente tem que lutar contra a nossa carne, tem que ter porque isso. se a gente parar para pensar, né, desde o Éden, tá tudo errado. Então, é o que você acabou de falar, a gente precisa lutar contra a nossa carne. A nossa carne quer ficar deitada. E é por isso que a Bíblia exorta, vai ter com a formiga preguiçoso. Isso você falou desde o Éden, é exatamente isso. A criança já nasce, tipo, mentindo, tem que lutar para ensinar o que é certo. Exatamente. A nossa carne já faz o que é errado naturalmente. Então, para quem tem criança pequena em casa, você fala para a criança, não faça isso, como, por exemplo, botar o dedo na tomada. E a criança vai lá e vai colocar. Ela vai querer. Trabalhe em função da pontualidade. Eu acho que essa é uma dica de ouro para quem procrastina. Trabalhar em função da pontualidade é uma dica que eu diria que é o começo de tudo, né? Ora, trabalhe em função da prioridade, da pontualidade. Uma outra dica que eu coloquei aqui é estabelecer limites de tempo naquilo que te faz procrastinar. Se você não tem sabedoria para lidar com uma rede social, bota alarme. Olha, eu vou ficar 5 minutos aqui olhando o nada. Mas não põe 5 alarmes, gente. Não, por favor. E seja sistemático. Pessoas que têm dificuldade com planejamento precisam de uma sistematização de atividades. Eu preciso fazer isso desse jeito, tal horário. E, gente, parece absurdo, mas isso também vira hábito. Olha. Né? Fazer as coisas no momento que tem que ser feito vira hábito. E dá o prazer aquele que você falou no começo. Exatamente. Né? Liberação de dopamina, neurotransmissor. Que traz consequências boas. O outro prazer momentâneo traz consequências ruins. Como se assemelha? E é importante a gente não esquecer dessa fala, tá? O cérebro, ele evita a dor e busca prazer. Então, a gente come o que não é para comer, a gente vê o que não é para ver, ouve o que não é para ouvir, em função de um prazer momentâneo. Nossa, que coisa linda. E eu quero aproveitar o comentário da Eva, que falou: bom dia, irmãs, sou uma procrastinadora de longa data. Nem tenho perguntas, pois a doutora está me ajudando muito. Que isso Eva. Já valeu a pena você ter vindo, né? Aqui. Estamos juntas, Eva, não é só você. É verdade. Às vezes a gente tem a impressão de que o especialista no assunto eu, por exemplo, não procrastino, né? Dá essa impressão, mas, gente, não é assim. Todos nós temos por hábito o enrolar, né? O deixar para amanhã. De novo, né? A Bíblia também coloca lá pra gente de forma muito clara: o bem que eu quero fazer eu não faço. Exatamente. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, eu acho que, além de todas as dicas que eu coloquei, é colocar a nossa dependência naquilo que vem do Senhor. Porque, como bem colocado por você, Lídia, é uma briga contra a carne o tempo todo. E sabe que você falou uma coisa interessante? Eu quero lembrar qual é o autor. Não sei se é o Timothy Keller, eu não sei se é o... Eu não lembro que é o autor que falou uma coisa que me chamou muita atenção. Foi Deus falando comigo, né? Porque ele falou que aquilo que ele trabalhava, que ele era melhor em fazer, que era com comunicação, era o maior problema que ele tinha na vida pessoal. Como eu me identifiquei com isso às vezes, porque eu estava conversando com meu noivo, né, da questão da comunicação e tal, e a gente percebia que a gente precisava melhorar a comunicação. Isso é uma coisa que fala em aconselhamento de casais, enfim, muito. A comunicação é primordial para todo mundo, Sem né? dúvida. Mas eu achei interessante que esse autor que ele falou que o dom dele era o maior problema que ele tinha. Olha que interessante, né? É muito interessante. Aí já fala um monte de coisa, né? Dependência de Deus, a gente tem que... Sem dúvida. Pra Sabe gente não por se quê? exaltar. Porque quando a gente é especialista num assunto, a gente tende a negligenciar esse assunto na nossa vida. Olha aí.
Porque discursar para o outro é muito mais fácil do que exercer na nossa vida. Então, é fácil vir aqui com base na minha especialização, com base naquilo que eu faço no dia a dia e colocar para você de forma técnica, né? Que foi uma outra coisa que a minha história de vida me trouxe. Olha. Quando eu voltei do coma, eu pensava assim, tudo aquilo que eu aprendi em neurociência para mim não serve de nada, porque eu não estou conseguindo resolver. Aí. Eu só chorava, eu não conseguia conversar, eu entrei num período mudo, eu não conseguia conceber. E aí? E aí Deus usou disso para me devolver a humanidade que a técnica às vezes nos tira. Uau. E isso serve para qualquer profissão. Isso. Para a comunicação, para a medicina, para a neurociência. Uau. Se a gente não colocar diante do Senhor aquilo que a gente faz, de nada adianta. É verdade, é verdade. Eu ainda estou no processo. Mas eu tenho certeza. Todos nós estaremos, Exatamente. mas é bonito de ver que em Deus a gente encontra restauração, força, e por mais que vai passar, entendeu? Sem dúvida. Né? Vai passar, ele promete, ele Deus de promessa tem uma promessa para cada dia. Então, assim, a gente ele encontra. deixa marcos, né? Quando eu olho para o Filipe, eu falo, Deus, obrigada. Né? Eu passei por esse problema todo, e aí eu tive uma segunda cirurgia. Quando eu acordei, eu recebi a notícia de que precisaram tirar meu útero para salvar a minha vida. Foram 15 bolsas de sangue. E aí você olha para tudo aquilo e fala assim, tá, se não é Deus, é o quê? Nossa. A minha vida precisa glorificar a Deus, ainda mais agora. E quando eu falo a minha vida, gente, eu tô falando da minha profissão. É aquilo que a Lídia acabou de falar. Às vezes a gente falha naquilo que a gente é muito experiente. No nosso dom, porque é muita coisa fala, e a gente pode fazer um programa só disso também, né? Sim. E porque é pra gente aprender a nossa dependência total dele, não, a gente não é capaz sozinho, né? E que é pra glória e honra dele, né? Que nem Por isso, se você tem dificuldade de seguir, se você é uma pessoa que procrastina mais do que o normal, como colocou as nossas queridas irmãs, a Eva, né? Isa. Eva. Peça ajuda. Você tem uma amiga que de repente é bem diferente de você. Eu tenho essa amiga, né? Que funciona à base do planejamento. Peça ajuda para ela. Às vezes a gente tem vergonha de expor uma vulnerabilidade, né? E expor vulnerabilidade faz da gente ser humano, né? É verdade. Eu acho que é isso. E isso é muito bom, isso funciona muito, pedir ajuda. Tem uma pergunta aqui da Eva, agora vem a Eva. Deixa eu ver, não. Da Isa, a Eva falou, a Isa que fez a pergunta. Procrastinação pode ser medo de enfrentar os problemas? Sem dúvida nenhuma. Pergunta boa, né? Lembra que no começo eu comentei com vocês que pode ser comportamental e pode ser fisiológico, né? Pode ser algo que está disfuncional no nosso corpo. Então, sem dúvida nenhuma, pode ser medo de enfrentar. Qualquer situação, né? Eu preciso mudar de emprego, mas eu tenho medo de mudar de emprego. Eu preciso terminar um relacionamento, eu preciso tomar uma atitude. E aí eu tenho medo. Medo é outro sentimento inerente da raça, gente. Faz parte do ser humano, né? A gente já nasce assim. Então, de novo, né? Não tem como sozinho enfrentar o medo com relação a nada. É expor essa vulnerabilidade. Eu tenho medo do quê? Quem são as pessoas que podem facilitar ou que podem me ajudar no tratar esse medo? Em que momento esse medo foi instaurado? Houve um gatilho? É alguma coisa que vem da infância, né? Então, eu acho muito importante trabalhar essas questões relacionadas àquilo que é nosso. Medo, tristeza, dor. Eu preciso falar sobre o assunto, né? E, de novo, hoje a gente tem recurso. Eu não preciso pagar uma consulta com o melhor psiquiatra e psicólogo, não. Hoje eu tenho recurso para começar. Isso, né? Boa. Tem uma pergunta aqui, doutora Edilane, você teria um modelo da gestão do tempo? A Ângela perguntou. Sem dúvida. Tem a tríade do tempo que eu gosto muito. A tríade do tempo que seria uma outra pauta também, né? Você pode fazer, né? Você elenca tudo que você tem que fazer que é prioridade, tudo aquilo que você tem que fazer que é urgente, né? Por exemplo, um e-mail que você tem que responder e você sabe que tem que responder e joga isso para frente. Mais tarde eu respondo. Então, tem uma ferramenta que eu uso muito, que é a tríade do tempo, que você coloca todas as atividades que você realiza por classificação. Então, tudo que tem alto impacto na minha vida, até de A a E. E são todas as atividades que eu faço que são elimináveis, que eu tenho que tirar da minha vida, deixar de fazer. Então, você coloca isso numa matriz, é uma matriz mesmo, eu uso muito dessa ferramenta.
aquilo que tem alto impacto e eu preciso fazer, aquilo que tem alto impacto, mas se eu fizer amanhã não vai me trazer problema nenhum. O D é delegável, aquilo que eu faço e que eu posso passar para outra pessoa fazer. Então, essa matriz, você coloca ali, quem precisar dessa matriz, eu posso disponibilizar sem problema nenhum. Isso facilita muito, porque é papel e caneta. Você vai colocando ali, ó, o que eu faço que é delegável, né? Uhum. Porque pessoas que têm perfil controlador têm tendência a não delegar. Pegar tudo pra si. É verdade. Então, sim. Muito bom, Edilane. Já vamos aproveitar isso. Quem quiser, quem se interessar, vamos colocar aqui na tela, vai aparecer na sua tela, o Instagram da Edilane é @EdilaneFrancescato. Deixa eu ver se está certo. Se eu estiver falando errado, me corrija. E também tem o e-mail. Deixa eu ver se está aparecendo. Edilane Francescato, com um T só, está aparecendo aí na sua tela. Salva, pode mandar mensagem para a Edilane. Tem também o e-mail da Edilane, que é francescatoassessoria@gmail.com. francescatoassessoria@gmail.com. Aproveita, gente, pode entrar em contato com a Edilane, que ela vai conversar com você, né? E tinha uma outra pergunta que eu queria fazer, mas agora me fugiu. Edilane, o papo tá muito bom. Volta. Volto, com certeza. Aí pode mandar aqui sugestão também pra gente no Instagram do Mãe EPP lá, quais os assuntos que você quer tratar, tem alguma dificuldade, né, nesse comportamental, manda que nós queremos saber para fazer pauta de programa aqui pra gente trocar essa ideia, porque ajuda a começar por nós, né, Edilane? Sem dúvida. Né? Tem que começar, tem que partir da gente. Tem que partir da gente. Né? Eu falo que nada nada nos traz tanta experiência do que a prática. Eu posso ter estudado em vários lugares de nome, mas a vivência é aquilo que me faz aprender de fato. Sabe o que eu penso? Se todo mundo desejasse ser melhor, assim, a pessoa começar por si, só com o número de cristãos que existe, já seria diferente, né? Assim, a gente tem que se esforçar. Então vamos pegar, juntar essa ideia. É tão interessante que a palavra de Deus diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a gente, né? E aí ele sabe da nossa incompetência. Aí ele vai lá e corrige, né? Corrige não, mas ele reforça como ele amou. Exatamente. Né? Então, eu só consigo amar alguém a partir do momento que eu cuido de mim. Como é que eu vou falar de relacionamento, de casamento, de família, que é uma outra área que eu trabalho muito profissionalmente falando, né? Se o meu casamento não reflete Deus, como é que eu vou aconselhar alguém se o que eu vivo dentro da minha casa é incoerente com aquilo que eu estou ensinando? É verdade, é verdade. Que coisa linda. Edilane, deixa um recadinho, então, uma mensagem final para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Eu acho que o principal além dessas questões técnicas, né, de estabelecer prioridade, de escrever mesmo o que é que eu preciso fazer, sem dúvida nenhuma colocar diante de Deus aquilo que é vulnerabilidade em nós. O que eu queria mudar, o que eu quero mudar em mim e não consigo, sozinha. Então, peça para Deus te dar estratégias. Se eu procrastino muito, como é que eu posso buscar recursos para evitar que isso aconteça? Coloque isso diante do Senhor. Ele não nos deixa sem resposta. É verdade. Mesmo que seja o silêncio, mas a gente entende o silêncio. Ele nos leva a entender o silêncio dele. É o não, o sim e o espera. Né? Deus tem essas 3 respostas pra gente. Todas elas são parte de um plano perfeito daquilo que Ele tem para nós. Que coisa linda. E você faz parte desse plano. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Lídia. Conta comigo. E que possamos ter mais momentos como esse, né? Obrigada de coração. E até a próxima. A gente vai caminhando junto. Eu não vou nem despedir para não ficar clima de despedida. Muito bom, muito bom. Amei. Obrigada, Edilane. Obrigada mesmo. E agora a gente vai acompanhar Bastidores aqui, que é um quadro muito bacana novo que tem no programa, que são os bastidores. E a Luísa passa mostrando tudo pra gente. E vamos ver o que a Luísa trouxe aí de bastidores hoje pra gente. Fala aí, Lu. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nós vamos ver os bastidores do Histórias Bíblicas, um quadro lá do Pinheirinhos TV, então vem comigo. Laísa, conta pra gente o que você veio fazer aqui hoje. Hoje eu vim gravar o quadro de Histórias Bíblicas, mas ela tem um detalhe especial. Eu conto as histórias usando objetos do cotidiano.
Então eu pego elementos que a gente tem na nossa casa e uso como objetos para contar as histórias da Bíblia para as crianças. E faz quanto tempo que você está participando aqui da IPP-TV? Faz 1 ano já, desde julho do ano passado, Deus me presenteou com essa oportunidade de estar no Pinheirinhos TV. Obrigada, viu? Boa gravação. Marta, Maria e Lázaro, que viviam em Betânia, mandaram uma mensagem para Jesus, porque Lázaro, irmão de Maria e Marta, estava doente. Elas pediram socorro para Jesus vir ajudar e orar por Lázaro, que já era amigo dessa querida família. Discípulos, e ainda demoraria 2 dias para chegar até a casa de Lázaro. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Lázaro não resistiu e acabou morrendo. As irmãs não paravam de chorar e de se entristecer, porque se Jesus estivesse aqui, ele teria ajudado nosso irmão. E então tiveram que sepultar o irmão delas. Naquela época, sepultavam as pessoas numa caverna e fechavam com uma grande pedra. Bom, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau! Ai, como eu gosto desse quadro dos bastidores. Cada vez mais Luísa vai passar por aqui, porque você vai poder sentir um pouquinho da delícia que é também produzir isso tudo para você. E vamos lá, tem o telefone da comunicação, que além do Instagram do Manhã IPP, @manhãIPP, quero ver se você está mandando sua foto. Tem muitas pessoas assistindo que a gente quer conhecer seu rostinho. Manda, que aí, quem sabe, a gente pega aqui até coloca ao vivo aqui depois para conhecer, para que todo mundo comece a se conhecer, o corpo começa a ficar bem em comunhão, né? Essa comunhão online que a gente ama, um instrumento muito forte do Senhor. Mas além desse Instagram, né, tem @ipp.tv, tem o Manhã IPP, né, @manhãIPP, e tem também o WhatsApp da comunicação, Ministério de Comunicação de Pinheiros e da IPP-TV, que é o 011, anota esse número, 981498444. Vou repetir, 011 981 49 8444. Tira um print da tela, tira uma foto da TV. E aqui tem o quadro Fala Comigo. Algumas perguntas que mandam para o WhatsApp da comunicação que a gente vai responder agora. Fala comigo! Gostaria de me inscrever no IPP Play. Tem algum site para entrar? É muito fácil. Você vai no espaço de busca do YouTube e digita IPP Play. E aí você vai lá e se inscreve no canal do IPP Play. É um canal no YouTube. Na verdade, não é um site, né? É um canal no YouTube, que aí você vai lá embaixo onde está escrito inscrever-se, tem o sininho, e se você clicar no sininho e pedir para avisar de todas as notificações, cada uma que entrar, você vai receber a notificação e você pode assistir na hora. Às vezes, a gente esquece de programas tão legais que existem. Se você colocar todas, na hora que entrar, você consegue ver. É uma notificação muito boa. Tem gente que não tem muita paciência para receber notificação toda hora, né? Mas posso falar? Eu prefiro não muitas notificações, só que essas eu gosto, porque aí entra ali, eu vejo, e aí eu salvo para assistir no horário que eu posso assistir, entendeu? Mas eu já vejo, olha, entrou esse programa aqui, entrou esse programa. Eu gosto demais. Então, se inscreve ali, vai no link embaixo que tem a palavra inscrever-se, ativa o sininho, pega o sininho para ativar todas as notificações, porque aí você fica vendo tudo que entra. E tem muita coisa boa. Tem coisa que você nem sabe que essa notificação pode te informar. A Fátima perguntou se os cultos estão sendo somente online. Não, temos os cultos presenciais com vagas limitadas, né, de acordo com a capacidade permitida, né, com todo cuidado, com o coronavírus, tudo. Mas precisa se inscrever para participar. ippinheiros.org.br/cultos. Então, aí você se inscreve, as inscrições de cultos são disponibilizadas, as vagas, né, na sexta-feira a partir do meio-dia. Então, deu sexta-feira, meio-dia, vai lá
ippinheiros.org.br/cultos e se inscreve para um dos cultos, porque as vagas acabam rapidinho. Por enquanto, até passar isso tudo, né, gente? A gente não vê a hora, né? Então, você pode assistir online ou presencial. Mas as vagas são disputadas. Vai lá sexta-feira, meio-dia, já garante a sua, né? Como faço para trabalhar como voluntário na IPP-TV? Olha aí, voluntário, quer trabalhar de voluntário aqui? Vem, a gente está te esperando. Manda uma mensagem para o WhatsApp da comunicação 011 98149 8444. Vou falar de novo para você decorar esse número. 011 98149 8444. Muito bom, gente. Bom demais. E agora vamos ver. Lembra que a gente falou do Minuto Curioso, da maquenzista que criou o orelhão? E que maquenzistas fizeram os prédios mais altos de São Paulo? Temos o Minuto Curioso de hoje. Vamos lá para o nosso Minuto Curioso. Muitas pessoas não sabem, mas o livro das Crônicas de Nárnia tem uma ligação com a religião cristã. É isso mesmo, seu escritor C.S. Lewis é conhecido mundialmente por ser um professor e teólogo notável. Para entender a relação entre a obra de Lewis com a religião, inicialmente nós devemos pensar nos valores que o autor quis passar ao escrever quando cria o universo de Nárnia. Quem não gosta, né? O escritor tentou passar para o leitor ideias de amor ao próximo, amizade, paz, justiça e perdão. Além desses valores, há outras alegorias cristãs que nas Crônicas de Nárnia, né? O próprio leão Aslan, por exemplo, seria uma representação de Deus. O animal escolhido foi o mais imponente, considerado o rei da selva. Por outro lado, o leão também é um líder e uma espécie de pai para os animais e seres encantados. Mais um indício de que ele representaria uma divindade, né? Bem como a figura de um deus, Lewis desenvolve em As Crônicas de Nárnia alguns paralelos com a Bíblia. Por exemplo, em O Sobrinho do Mago, há um momento de criação, uma referência ao livro de Gênesis. Olha que interessante. Outra leitura possível é uma relação entre o último livro, a última batalha, e o Apocalipse. Minuto Curioso de hoje, falando sobre esse livro, As Crônicas de Nárnia, que é muito conhecido mundialmente e tem a ver com o reino de Deus. Olha que coisa linda colocar em arte isso, né? Muito bom. E o nosso passatempo de hoje também tem a ver com as Crônicas de Nárnia. Vamos lá para o nosso passatempo de hoje, que fala sobre cultura, lazer. E hoje a nossa dica tem a ver com as Crônicas de Nárnia. Passatempo. As Crônicas de Nárnia, série de livros, é a nossa indicação de hoje, né, do autor C.S. Lewis. Pedro, Susana, Edmundo e Pedro são irmãos que, por causa da Segunda Guerra Mundial, são obrigados a deixar Londres para morar no interior com um professor amigo de seus pais. Tudo começa numa brincadeira de esconde-esconde quando Lúcia, a mais nova, descobre um guarda-roupa que reserva uma passagem secreta para um país mágico chamado Nárnia. No Novo Mundo, seres fantásticos vivem sob o domínio da feiticeira branca, Jades. Em Nárnia, o inverno é eterno e nunca há Natal. Centauros, faunos, gigantes e outros animais falantes vivem felizes com a maldição declarada na ausência do leão Aslan, que agora retorna ao reino ao lado das crianças. Juntos, todos irão lutar para acabar com a profecia de Jades e liberar o local do domínio no mal. Aí está aparecendo na sua tela, né, As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. É a nossa dica de passatempo de hoje. Uma aventura que vai fazer você entrar. Quem nunca quis entrar no guarda-roupa e sair nesse lugar imaginário, né? Quem nunca? Se você nunca, tá aí uma bela oportunidade de você entrar e divertir, trazer alegria para o seu dia e com mensagem que lá no fundo vai refletir Deus, né? Isso aí.
É isso aí, muito bom, gente. Esse programa tá muito gostoso. Eu tô amando esse novo formato. E não é só aqui no Manhã EPP que mudou, não. Nós temos programa novo à tarde, tem o Cross, e o Marcos trouxe, vai avisar pra gente do programa de hoje à tarde. O que vai acontecer aí? Nosso diretor Marcos Melo fala pra gente o que tem hoje no Conversa da Tarde, Marcos. Oi, Lídia, boa segunda-feira para você e para todo mundo que está assistindo Manhã EPP. Se vocês acordaram hoje, nessa segunda-feira, reclamando que mais uma semana está começando, que ninguém merece segunda-feira, então o programa de hoje é para você. O Conversa da Tarde tem o tema Odeio Segundas. O nosso programa começa às 13h30. Vai ser um bate-papo descontraído, sempre à luz da Bíblia, sobre temas relevantes, e eu espero por você. Até lá! Ah, diretor, que coisa boa, é muito bom os seus programas. Eu já ouvi sobre amizade, o Marcos é um excelente amigo, um amigo que nos aproxima de Deus, e agora ele resolveu aceitar esse pedido de fazer o programa, e você vai poder conhecer um pouquinho mais, você vai poder ter esse amigo conversando sobre assuntos interessantíssimos, né? O Marcos é nosso diretor de produção, e tem o diretor-geral, que é o Roberto Quirino, que também está daqui a pouco chegando aí, também está botando a mão na massa e trazendo com essa bagagem que ele tem de conhecimento, de mais de 30 anos de TV, né? Jornalista, está trazendo aí Notícias do Bem, né? Depois, agora, em seguida, depois do Manhã EPP, tem o Notícias do Bem com o nosso diretor-geral, Roberto Quirino, e à tarde, depois, Conversa da Tarde com o Marcos Melo, nosso diretor de produção. Então, assim, de gente que ama fazer isso e compartilhar com você essas mensagens, né? Então, não perca ao vivo, tudo ao vivo, gente. Está muito gostoso essa TV, tá que tá agora, sim, tá com gosto de TV, né? Manhã EPP, ao vivo, Jornal do Bem, Notícias do Bem, né? E depois o Conversa da Tarde, e depois tem mais um monte de coisa, isso aí. Vamos lá, notícia. Notícia não, recado para você. Eu quero falar que, assim, ser um missionário na internet, como a gente está falando, é bom demais, né, gente? Mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, né, um amigo, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. É isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas, gente, R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Vou repetir, frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado, né? Propagar a palavra de Deus. Então, acesse o site editorebron.com.br e compra já sua caixa de Bíblias que você não vai pagar o frete. Editora Hebron, uma editora missionária. Isso aí, muito bom. E vamos lá, direto da redação, vamos lá ver o que a Tainá trouxe para a gente. Tem notícias, né? Notícias do bem. E a Tainá trouxe um recadinho para a gente. Não? Então vai ser direto depois aqui Notícias do Bem? Ah, então é para você ficar ligadinho direto aqui, que já vai, não vai ter aviso, vai já dar notícia direto. É bom que aqui a gente é objetivos, né? É isso aí, gente. Acompanhe no nosso jornal aqui, Notícias do Bem, às 11h30, aqui no canal da IPP TV. Muito bom, gente. E tem aniversário antes de hoje, né? Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para o Gustavo Conceição, a Patrícia Falda, o Pedro Ribeiro e a Vânia Azen. Que Deus abençoe muito o seu dia, comemore, vibre, né? Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e o que Ele fará na sua vida. Deus é presente, Ele nunca nos abandona e Ele tem planos para você. Tanto você que está de aniversário, quanto você que não está de aniversário. Ele tem planos para você, né? Hoje, nesse novo ano, em todos os dias da sua vida. Salmo 139:16 fala que todos os nossos dias estão escritos e determinados, mesmo quando nenhum deles havia, né? Foram escritos e determinados, mesmo quando nenhum deles havia. Então, Deus tem planos para você todos os dias, todos os anos da sua vida, tem um propósito. Ore, se coloque diante do Senhor e pergunte para Ele, fale com Ele, Ele quer intimidade com você. Então, parabéns, que seja um ano abençoado, que tudo aquilo que o Senhor
planejou para você se concretize na sua vida. Você que está de aniversário, quem não está de aniversário nas nossas vidas, né? Para a glória e honra do Senhor. Gente, é muito bom estar com vocês, tem muitas pessoas assistindo, esse formato está realmente muito mais gostoso. Graças a Deus por isso, porque Ele faz apesar de nós. E quero agradecer você, deixar mais uma vez o telefone da comunicação aqui, que você pode mandar sua mensagem, manda sua pergunta, qualquer que for. Quer saber de uma coisa X lá, e a gente vai trazer aqui como assunto do programa para a gente caminhar junto, e a gente quer caminhar como igreja. Então, traz aí no telefone da comunicação, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, manda sua foto também assistindo, enfim, 011 981 49 8444, tá bom? E eu quero lembrar você que tem um canal que está todo o nosso conteúdo lá, que é o IPP Play, que já tivemos pergunta aqui, né, no Fala Comigo, como que faz para se inscrever. Então, eu quero chamar agora esse vídeo para você lembrar, me despedindo aqui, lembrando que amanhã estarei aqui de volta com um assunto, um tema que vai falar muito ao seu coração. E eu espero por você, e continua aí, que depois tem Notícias do Bem, Conversa da Tarde, e a programação não para. E tá tudo aí no IPP Play, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até amanhã. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube. IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema. É só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play. O conteúdo da sua TV missionária a um clique de você.